Fluminense corre contra o tempo para oficializar reforço. Por outro lado, já tem negócio fechado, Fluminense confirmando de maneira oficial e outra contratação do Flusão já aparecendo no bid e podendo estrear contra o Fortaleza. Já vai falar um pouquinho também sobre o cenário dos lesionados do Fluminense, tem uma boa notícia falando da recuperação do Thiago Silva. E por outro lado, tem um jogador que, ao meu ver, de maneira surpreendente, pode estar na relação do Flusão para a partida de amanhã no Maracanã. Então tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu vou te convidar a deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal para não perder nada do que a gente posta e ativar o sininho, que aí o YouTube te notifica tudo que a Central Fluminense publicar. Combinado? Depois da vinheta a gente começa a falar aí muito do Flusão. Fluminense corre contra o tempo para oficializar reforço e a ideia é que ele esteja relacionado para a partida de amanhã contra o Fortaleza. Essa informação quem traz pra gente é o jornalista Vitor Lessa, que traz que o zagueiro Igor Rabelo deve ter sua negociação finalizada ainda hoje, sexta-feira. E aí, de acordo com o jornalista, assim que essa negociação for finalizada, o Fluminense vai dar entrada no bid da CBF para regularizar o atleta. Caso consiga finalizar esse trâmite todo ainda hoje, sexta-feira, Igor Rabelo terá condições de jogo para estar à disposição do Renato Gaúcho na partida de amanhã no Maracanã contra o Fortaleza. Vale lembrar, né, teve um pequeno atraso em toda essa negociação porque o Atlético Mineiro não liberou o jogador da partida de ontem contra o Godoy Cruz na Arena MRV. O Igor Rabelo esteve relacionado nesse jogo, após a partida se emocionou bastante, né? Ficou bem claro que ele está assim de saída do Atlético Mineiro, mas ele foi relacionado para a partida, então ele não chegou no Rio de Janeiro ontem como estava sendo esperado pelo Fluminense. Os trâmites da negociação devem ser finalizados hoje. Nesse momento que eu gravo o vídeo, são quase 2 horas da tarde, então o Fluminense está realmente correndo contra o tempo para finalizar a negociação, mandar os documentos para o bid e ter o jogador na relação da partida de amanhã. Vale lembrar, né, para esse jogo o Fluminense já não tem o Freitas, que foi expulso contra o Bahia, não tem o Inácio, que está machucado, e não tem também o Thiago Silva, também machucado. Então, com o jogo da Copa Sul-Americana no meio de semana, a gente vai ter somente como opções ali o Manuel e o Davi Schwindt, e pode talvez, claro, improvisar o Thiago Santos, pode relacionar o Loyola, zagueiro do Sub-20 que vem treinando, mas são poucas opções que o Renato Gaúcho tem, e a gente sabe que ele pode dar uma rodada nesse elenco, como ele já vem fazendo, visando a partida decisiva da Copa Sul-Americana. Então seria essencial para o Fluminense, e o clube entende, né, perfeitamente dessa maneira, que o Igor Rabelo tem que já estar relacionado para a partida de amanhã contra o Fortaleza. Então o Flusão correndo muito aí contra o tempo. Quem vai estar, ou melhor, pode estar, caso o Renato Gaúcho assim queira, e o Renato Gaúcho provavelmente vai querer, relacionado para essa partida contra o Fortaleza, é o atacante Santiago Moreno. O Fluminense conseguiu regularizar o jogador, ele apareceu no bid da CBF hoje, na manhã dessa sexta-feira, e estará apto para jogar a partida de amanhã contra o Leão do Pici. Aí vai ver, né, se o Renato Gaúcho vai querer botar ele titular, se vai botar ele no banco, mas agora a decisão está nas mãos do treinador. Vale lembrar, né, eu comentei aqui brevemente sobre a partida da Copa Sul-Americana, apesar de estar no bid da CBF, tá, o Santiago Moreno não vai poder jogar a Copa Sul-Americana nessa fase. O período de inscrição se encerrou na sexta, sem ser a última anterior. Então o Lúcio Acosta conseguiu ser regularizado, tanto é que esteve em campo, mas o Santiago Moreno não deu tempo, então ele não vai jogar essa fase. Caso o Fluminense confirme a classificação, teve um bom resultado lá na Colômbia, para a próxima fase, aí sim o Fluminense pode inscrever o jogador, e aí ele vai ser um reforço para essa competição. Vale lembrar, tá, o Igor Rabelo, que eu estava falando antes, não pode jogar nem a Sul-Americana, estava ontem relacionado pelo Atlético Mineiro, nem a Copa do Brasil, ele também já jogou pelo Galo, então é um reforço que chega somente para o Brasileirão. Já o Santiago Moreno pode jogar os 3 torneios desde que o Fluminense passe de fase. Esse próximo jogo contra o América de Cali não pode, mas depois vai estar liberado para ser inscrito pelo Tricolor. Quero falar também de um outro negócio fechado que o Fluminense já oficializou nas suas redes sociais. Vamos falar disso só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança.
galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, mandar um abraço pro Luiz de Miraí, em Minas Gerais, pro João de Eunápolis, na Bahia, pro Gerson de Búzios, pro Jairo Cândido, lá do Mendanha, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, e também pro Milton Frank de Ipanema, Minas Gerais. Um abração pra galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense, convite mais do que reforçado pra você. Quer que a gente mande um abraço? Um salve? Cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Combinado? Negócio fechado no Fluminense. O Fluminense acabou de publicar nas suas redes sociais oficializando a saída do atacante Paulo Baia. O Fluminense informa que chegou a um acordo pelo fim do vínculo de empréstimo do atacante. O Fluminense agradeceu ao atleta por todo o empenho e deseja sucesso na sua carreira. O Paulo Baia, com a camisa do Fluminense, marcou 2 gols, um gol contra o Águia de Marabá e um gol contra o Internacional na última partida antes da Copa do Mundo de Clubes, e também deu uma assistência no clássico contra o Vasco. Ele toca a bola para o Guga acertar aquele golaço lá do meio da rua e dar a vitória tricolor naquela partida. O Fluminense não se pronunciou de maneira oficial sobre o novo destino do atacante, mas a gente já sabe, de acordo com informações que foram divulgadas ao longo dessa semana, de que o Paulo Baia está se transferindo para o Ceará. O Vozão tá jogando a Série A, tá na primeira metade, inclusive, da tabela, faz um ótimo torneio ali sob o comando do Léo Condé e chegou a um acordo com o Primavera de São Paulo, que é o clube detentor dos direitos do Paulo Baia, e com o próprio jogador pela sua contratação. Faltava a liberação do Fluminense, que agora já ocorreu, o Flu já se manifestou de maneira oficial, então Paulo Baia será reforço do Ceará para esse segundo semestre. Vale deixar claro aqui, tá? No momento que eu gravo esse vídeo, o Ceará ainda não oficializou nas redes sociais a contratação do jogador, mas isso deve ocorrer aí nos próximos minutos, horas no máximo. Paulo Baia será jogador do Ceará nesse segundo semestre. Vale também lembrar aqui, né, uma rápida retrospectiva, de que ele teve próximo também de ser reforço do Atlético Goianiense. Ou melhor, próximo não, né? O Atlético Goianiense tentou a sua contratação, acertou com o Primavera, o Fluminense deu a entender que liberaria, só que naquela altura o Paulo Baia e o seu staff, isso foi até uma apuração nossa da Central Fluminense, a gente entrou em contato com o staff do jogador, de que eles não tinham interesse, tá? A informação do staff é de que eles não tinham interesse em ir para o Atlético Goianiense. Tá na segunda divisão, para o Ceará na primeira divisão, aí sim o Paulo Baia e seu staff tiveram interesse e o jogador tá indo para lá ser reforço nesse segundo semestre. Quero falar um pouquinho do jogo de amanhã contra o Fortaleza, além dessa situação do Igor Rabelo ser ou não relacionado para esse jogo, o Fluminense correndo contra o tempo. Tem a situação de um atleta que pode voltar à relação e tem também o árbitro da partida definido pela CBF, é um nomezinho bastante polêmico. Então, antes disso, se você está gostando desse vídeo aqui, não esquece de deixar o like, é sempre muito importante, ajuda demais o nosso canal a seguir crescendo aqui no YouTube, Central sempre buscando trazer todas as informações do Flu aqui para vocês, também algumas informações exclusivas que a gente vai apurando, e modéstia à parte, a gente tem um aproveitamento de acerto muito alto, então deixa esse like aí, de maneira 100% grátis, você já ajuda demais a fortalecer o nosso canal, beleza? Deixa o joinha aí, vamos falar agora da arbitragem do jogo de amanhã, porque ficou definido que o Rafael Rodrigo Klein vai ser o árbitro de Fluminense e Fortaleza no Maracanã. Eu peguei o histórico do árbitro lá no site flusão.info, que, cara, assim, tô fazendo propaganda de graça pros caras, eu não sei nem quem é o dono, tá? Mas esse pra mim é o melhor site que tem de estatísticas do Fluminense. Tudo que você precisar de estatística do Fluminense, sério, a estatística que você pensar do Fluminense, entra lá que você vai achar. E aí eu sempre pego o retrospecto dos árbitros em jogos do Fluminense por lá. E de acordo com eles, são 4 jogos do Rafael Rodrigo Klein, com 2 vitórias, 2 derrotas, 50% de aproveitamento. Até aí, né? Tudo completamente mediano. Então seria só uma notinha nesse vídeo. Mas esse árbitro coleciona polêmicas em jogos do Fluminense. Então vale esse registro aqui, tá? O primeiro jogo do Flu que ele apitou foi ano passado. Derrota por 1-0 contra o Flamengo no Brasileirão, naquele jogo que marcou a demissão do Diniz. Já começou a lembrar do que eu tô falando? Enquanto eu tô falando aqui, acho que você já começou a lembrar que jogo é esse, né? Pois é, o gol do Flamengo foi marcado no final do jogo. O Flamengo mereceu ganhar aquela partida, tá? Fique claro. O Flamengo jogou muito melhor que o Fluminense, mas não tinha conseguido fazer o gol. Na reta final da partida, já tinha passado acho que dos 40 do segundo tempo, tem um lance em que o Calegari e o Bruno Henrique se embolam ali dentro da área e o juiz marca pênalti pro Flamengo. Sinceramente, cara, aquele lance ali,
Eu não posso botar na tela por conta da questão dos direitos autorais, mas quem lembra vai saber do que eu tô falando. Aquele lance ali foi muito mais uma falta do Bruno Henrique no Calegari do que um pênalti. Mas o juiz marcou o pênalti, o Flamengo fez o gol, se eu não me engano foi o Pedro que bateu aquele pênalti ali e fez o gol. Não lembro de verdade quem fez o gol, mas o gol de pênalti saiu. O Flamengo venceu aquele jogo por 1-0, o Fernando Diniz acabou sendo demitido pelo tricolor. Depois teve um jogo contra o Cuiabá e não teve nenhuma grande polêmica que eu me lembre. Foi uma vitória por 1-0 do Fluminense. Mas esse ano, no começo do Brasileirão, teve Fluminense e Sport no Maracanã. Aquele jogo que o Sport sai na frente do placar, mas o Fluminense consegue a virada com um gol no finalzinho do Everaldo de cabeça. E aí nessa partida, vale lembrar, né? O Rafael Rodrigo Klein marcou um pênalti em cima do John Arias. O John Arias foi empurrado dentro da área, mas o VAR chamou e aí ele retirou esse pênalti após a chamada do VAR. O jogo acabou ficando um pouquinho mais complicado para o Fluminense. O Fluminense já tinha se complicado, né? E aí, com esse pênalti não marcado, complicou um pouquinho mais. No final das contas, a gente conseguiu sair com a vitória por 2-1. E calma, gente, não para por aí não, tá? São 4 jogos no total. Eu falei do jogo do Cuiabá, que eu não lembro de nenhuma polêmica, mas teve polêmica no primeiro e no terceiro. E no último jogo que ele apitou também teve, tá? O Rafael Rodrigo Klein foi o árbitro que comandou o primeiro jogo do Fluminense pós-Copa do Mundo de Clubes. Derrota para o Cruzeiro no Maracanã, no jogo que marcou a despedida do John Arias. Vocês vão lembrar muito bem, esse tá bem fresquinho na nossa memória, aquele pênalti claro que ele não marca em cima do John Arias. O cruzamento na área, o Arias vai finalizar, ele no ar, é empurrado, é deslocado pelo defensor do Cruzeiro, acaba, né? Claro, sendo empurrado. O Arias já não é um cara alto, tá subindo pra cabecear. Ele é deslocado, ele cabeceia a bola pra cima, joga a bola na lua, mas foi um pênalti muito claro em cima do jogador do Fluminense, em que o árbitro não marcou e não chamou o VAR. Mandou o jogo seguir, o Fluminense acabou sendo derrotado naquela partida por 2-0 pelo Cruzeiro. Então assim, esse é o cara que vai apitar o jogo do Flu amanhã contra o Fortaleza. A gente fica na expectativa e principalmente na torcida de que ele faça uma arbitragem segura, coisa que não vem acontecendo nos jogos do Fluminense que o Rafael Rodrigo Klein comanda. Mas falando da relação tricolor, acabou de sair essa informação muito importante trazida pelo Lucas Ribeiro, setorista do Fluminense no O Globo, e de acordo com ele, o volante Otávio deve voltar à relação do Fluminense contra o Fortaleza. O Otávio teve uma lesão bem grave no final do mês de março, rompeu o tendão de Aquiles, né, que fica ali no tornozelo, no calcanhar, no pé, por ali. As informações saíram na época de que o jogador perderia a temporada, mas o Otávio passou por cirurgia, veio fazendo a sua fisioterapia, evoluindo na sua recuperação, já estava, né, no processo de transição e de treinos com bola, e agora, de acordo com o Lucas Ribeiro do O Globo, será relacionado pelo Renato Gaúcho para essa partida. Então assim, pouco mais de 6 meses, né? Não, nem chegou a 6 meses da lesão dele, ele volta aos gramados com a camisa do Fluminense. É uma ótima notícia, claro, a recuperação do jogador, né? A gente pode entrar aqui no mérito se o Otávio vai ser um reforço caseiro ou não para o Fluminense. Eu, particularmente, não fui muito fã da contratação dele, não é um jogador que eu sou muito fã, mas claro, né? Pô, é muito bom ver que o jogador tá recuperado. E aí, meu amigo, se ele vai jogar ou não, é uma decisão pro treinador, mas é importante que essas peças estejam, né? O Fluminense esteja com as peças inteiras ali no seu elenco, até pro Renato ter as opções e a gente, vamos falar o português claro aqui, a gente poder criticar com mais tranquilidade o Renato, né? Se ele tem mais opção, aí a gente pode criticar melhor o treinador do que quando ele tem poucas opções no seu elenco. Então vamos seguir falando aqui, né? Além dessa questão do Otávio, de acordo com o Lucas Ribeiro do O Globo, sendo relacionado para o jogo de amanhã contra o Fortaleza, eu quero trazer um panorama aqui do departamento médico tricolor. O Vitor Lessa trouxe informações pra gente quanto a isso. De acordo com ele, e isso aqui é uma ótima notícia, eu acho que ninguém vai discordar, o Thiago Silva está na fase final de recuperação da sua lesão. Nos próximos dias deve ser liberado para a transição. Informação do Vitor Lessa, mas no treino de hoje a gente já viu ali algumas imagens do Thiago Silva já começando a fazer alguns trabalhos com bola, então eu imagino que ele já esteja, né, nessa transição programado, já que tem foto dele, né, treinando com bola ali no treino de hoje, sexta-feira. O Fluminense divulga essas imagens, está nas redes sociais da Central Fluminense também. Você que acompanha a Central nas redes sociais ficou por dentro disso. Então o Thiago Silva já está fazendo alguns trabalhos ali com bola, cada vez mais próximo, né, de retornar aos gramados com a camisa tricolor. É um cara que faz muita falta, principalmente na defesa. A gente vai voltar na primeira pauta desse vídeo, né? O Fluminense com muitos desfalques ali no setor. O Thiago Silva, claro, o principal deles, é o melhor zagueiro do Fluminense de longe. Tem atualização do próprio Vitor Lessa também sobre os outros jogadores
machucados, né? O Inácio e o Soteldo também estão se recuperando de lesão e, de acordo com o Vitor Lessa, eles já estão liberados dos tratamentos junto ao departamento médico. Então, estão entregues ao departamento de futebol do Fluminense, estão fazendo algumas atividades leves, estão nessa transição, né, da fisioterapia para os treinos com bola. Não devem ainda estar relacionados nesse jogo de amanhã contra o Fortaleza, mas aos pouquinhos estão se recuperando ali para poder voltar a atuar, voltar a serem opções para o técnico Renato Gaúcho nos próximos jogos do Flusão. Quero falar agora de mercado da bola, uma informação que saiu sobre interesse estrangeiro em jogador do Fluminense, uma peça importante do elenco tricolor. Essa informação saiu primeiro lá fora. Na verdade, se a gente fizer uma retrospectiva, já tinha saído há alguns dias de que o Real Betis da Espanha estava monitorando a situação do Facundo Bernal, volante do Fluminense. Depois saiu, o mesmo jornalista que deu essa notícia lá atrás, anteontem, falou novamente do interesse do Betis, falando que o Betis estava disposto a fazer uma proposta oficial pelo camisa 5 do Flusão. A apuração do GE é de que o Betis da Espanha, de fato, demonstrou interesse na contratação do Bernal, teve um contato prévio ali com o Fluminense, mas o tricolor respondeu que não deseja negociar o atleta neste momento. O Bernal teve ali uma boa participação no mata-mata da Copa do Mundo de Clubes, vira titular contra a Inter e vai muito bem, contra o Al Hilal também, e ele foi sondado também pelo futebol italiano, além do Real Betis, mas nada se tornou uma proposta. Essa questão de negociação do Bernal já vem sendo pauta, porque o empresário dele já há umas 2, 3 semanas falou que ele é um jogador que iria atrair muito o interesse do futebol estrangeiro e tudo mais, que estava sendo observado, e que o trabalho dele enquanto empresário era de trazer essas propostas para o clube. E aí, claro, a torcida do Fluminense ficou um pouco incomodada, porque o Bernal é um cara que chegou muito recentemente ao Fluminense, está fazendo um ano agora, eu lembro que ele chegou em agosto de 2024, está fazendo um ano agora, e assim, é um cara que eu sempre bati muito na tecla da adaptação, de que ele demoraria um pouquinho a começar a jogar, e de fato, né, ele até agora não teve grandes atuações pelo Fluminense e não teve grandes sequências. Né? Ele não conseguiu ainda se firmar como titular absoluto aqui do Flu. Ele é uma peça importante na rotação, às vezes é titular com o Renato, mas muitas vezes não é também. Então ele não conseguiu se firmar ainda 100%, então ver esse cara já deixando o clube seria algo ruim, né? Vale lembrar, o Fluminense pagou 3,6 milhões de dólares ali por 60% do Bernal. Eu até falei isso no vídeo, quando a gente comentou essa declaração do empresário dele, de que é natural, e eu sei disso, tá? Que o Fluminense é visto pelo jogador, pelo empresário do atleta e pelo clube que vendeu ele, que é o Defensor Sporting, como uma vitrine, né? Como uma passagem. O Bernal vem pra cá, joga um tempo, se valoriza para ser negociado com o futebol europeu. Vale lembrar, ele é um jogador que já desde a época do Defensor, tem passagem pela seleção sub-20 uruguaia, é muito visado pelo futebol europeu, até pelo perfil, né? Aquele volante com boa saída de bola, mas tem altura, força, é um perfil de jogador que a Europa gosta muito. Mas a gente sabe também que por conta da lesão no joelho que ele teve ainda na época do Defensor, e também pelo fato do futebol uruguaio ser menos atrativo que o brasileiro, uma venda direta do Defensor para a Europa seria menos valorizada em termos de dinheiro, os clubes pagariam menos do que se comprasse o Bernal após um destaque no Brasileirão, no caso aqui no Fluminense. Então eu entendo que o Fluminense é meio que uma passagem para o Bernal, não tenho expectativas de ver o Bernal jogando por anos aqui no Fluminense, se tornando um grande ídolo. Mas nesse momento ainda foi muito pouco tempo que ele jogou. E aí o Fluminense, de acordo com o GE, deixa claro que não tem interesse em negociar o atleta nesse momento, mas é algo que acho que assim, Bernal jogando bola, inevitavelmente ele vai ser sim alvo do futebol europeu e essa negociação deve ocorrer. Talvez não nessa janela, de acordo com a informação do GE. Então, galera tricolor, essas eram as informações do Flusão. Muita coisa que a gente falou nesse vídeo aqui. Você, espero que já tenha deixado o like, não deixou, deixa o joinha aí, ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho por aqui. Convido a deixar um comentário aqui embaixo. Vamos lá, Facundo Bernal, você venderia esse jogador ou não nessa janela de transferências? Paulo Baia de saída do Fluminense, Igor Rabelo, Flusão correndo contra o tempo para registrá-lo. Otávio voltando à relação do Flu contra o Fortaleza, a situação dos lesionados. Também o árbitro Rafael Rodrigo Klein comandando o jogo do Flusão. Muita coisa aí, então deixa um comentário aqui embaixo sobre essas notícias pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!